Bom dia, meus amados irmãos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Isso é presciência. Sim, ela estava. Isso é presciência, isso é eleição, isso é onisciência. Como que você diz Deus é onisciente? Deus é onisciente, aí ao mesmo tempo diz assim, mas não há predestinação, não há eleição. Então Deus não é presciente. Sim, a noiva já estava em sua mente, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos. São ou não são? Os pensamentos de Deus são eternos ou não? São. Qual o pensamento de Deus que cai por terra? Nenhum. Mas eles são eternos. A noiva já existia em seus pensamentos. A noiva, igreja, esposa, né? Igreja. Ele perguntou para Jó, onde estavas tu, Jó, quando as estrelas eram formadas, cada uma sendo chamada pelo nome, colocada no seu lugar. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó não respondeu. Jó disse, a minha mão põe na minha boca. Mas o sétimo anjo, o profeta do Senhor, responde essa pergunta. Está aqui a resposta. Nós estávamos nos pensamentos de Deus. Antes do mundo existir, ó. Nós já estávamos nos pensamentos de Deus, não sei quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos antes do mundo existir. Nós já estávamos nos pensamentos dele. Irmãos, é maravilhoso, ele pensou em você, irmão. Irmão, antes da fundação do mundo, ele pensou no irmão. Agora, os eternos pensamentos de Deus, ponto de exclamação. Deixe-me lhe perguntar, mais uma vez, são eternos os pensamentos de Deus? Quem tem coragem de dizer que não são? São, sim. Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Você verá a eleição, a predestinação, a onisciência, a onipotência, a presciência, o conhecimento prévio. Você pode ver muitas coisas. Mas entre todas essas grandes coisas que você pode ver, se você tem olhos para ver, se você pode ver isso, porque nem todo mundo pode ver isso. Se você pode ver isto, você verá muitas coisas, o horizonte se desdobra. Olha aqui, Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento, irmãos. Isso aqui é revelação.
Sabe do que isso se trata? A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1. Está aqui nas nossas mãos, ó. A revelação. Está aqui, ó. A revelação de Jesus Cristo. É disso que se trata. Não é a teologia de Jesus Cristo. Não, é a revelação. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. A minha virtude não é saber tudo, é nunca perder a humildade e aprender mais. Falando de mim, falando de nós pregadores. Virtude não é saber tudo, é nunca perder a capacidade de aprender. Mas não é assim com Deus, não. O que ele não sabe? Se ele acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. Ele não precisa acrescentar ao seu conhecimento. Ele não tem que aprender mais. O médico não pode parar nunca de estudar, né? Acompanhar os congressos e cursos e congressos e vai para o exterior, porque tem que acrescentar ao conhecimento. A medicina não para, é em constante evolução. A ciência não para, né? Às vezes aquele médico idoso, que já não parou no tempo, né? Não transmite segurança, parou no tempo, né? Fazendo tratamento lá do tempo da carroça ainda. Então, não dá confiança. O bom médico, ele está sempre acrescentando ao seu conhecimento, e fazendo cursos, e participando de seminários e coisas, e congressos e coisas. Mas não é assim com Deus, não. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo. Porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre os terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Maravilha, irmãos, que maravilha. Ah não, irmãos, isso aqui traz um descanso tão grande, né? Traz fé perfeita para a gente. Traz descanso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você pode falar para esse grande problema aí na sua casa, grande é o Senhor. Você pode falar para esse câncer aí, um ente querido aí em sua casa, não, grande é o Senhor. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre os terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Ah, que descanso. Para quê, meu Deus? Preocupar para quê, então, né? Por conseguinte, os pensamentos de Deus estão em letras maiúsculas aqui.
Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais, ele não tem que aprender mais nada. O que ele pensou do irmão, o que ele pensa do irmão hoje é o que ele sempre pensou, desde antes da fundação do mundo. O que Deus pensa da irmã hoje é o que ele sempre pensou. Às vezes nós decepcionamos uns com os outros e dizemos, nossa, mas eu não sabia, eu pensava diferente. Às vezes a esposa diz para o marido, depois que casa, né? Eu pensava diferente de você, viu? Mas você está me surpreendendo. Eu pensava diferente, eu tinha uma outra impressão. Mas seu comportamento mudou tanto. Você não tem mais aquele comportamento que tinha. Esse marido não tem mais aquele comportamento que tinha. Essa esposa mudou o comportamento depois que arrumou certas amizades. Depois que resolveu fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Estou estranhando o comportamento da minha esposa. Os homens dizem, né? Chegando de madrugada em casa, esse marido só chega à meia-noite para lá, não fala para onde foi, não fala onde estava. O comportamento dele não era assim antes de casar, o comportamento dele não era assim quando casamos, não era assim quando fomos batizados, quando fomos para a igreja. Nós surpreendemos uns aos outros com os nossos comportamentos maus e bons. Por outro lado, às vezes a esposa diz, nossa, eu estou surpreendida com o seu comportamento. Como você mudou para melhor. Como você mudou para melhor, minha querida. Você mudou, graças a Deus. Agora, Deus não. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. O que a esposa pensava do marido, às vezes hoje ela não pensa mais, por causa do comportamento dele. O que o marido pensava daquela esposa, às vezes não pensa mais, porque o comportamento dela mudou, piorou demais. E assim, pai, o filho. Mas o que Deus pensou da irmã, antes da fundação do mundo, é o que ele pensa hoje. O que ele pensa hoje é o que ele pensou lá. E o que ele vai estar pensando até na eternidade. Os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como o homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Palavras de vida eterna, irmãos. Isso que é palavra de vida eterna. Depende muito de como você está recebendo isto. Isso aqui determina o seu destino eterno. O seu destino eterno pode ser determinado nesses poucos minutos aqui, nesta meditação, na página 126 da Era de Esmirna. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor não tem que acrescentar nada em si mesmo, mas o Senhor acrescenta a nós mais conhecimento. Eu preciso que o Senhor acrescente em mim mais conhecimento da Tua palavra, mais das Tuas virtudes. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso de saúde. A minha fé precisa ser acrescentada através da palavra que não precisa ser acrescentada a nada. Ela traz cura divina para os nossos corpos enfermos. O Senhor te abençoou, o Senhor continue te abençoando. Amém.
Você pode destruí-lo agora através da fé.